Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala da Indústria, o podcast do Cimex, que ele existe para ouvir especialistas sobre os diversos temas para trabalhar a nossa competitividade, a competitividade da nossa indústria. Esse é um conteúdo especial, com curadoria e produção do Cimex, do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região. Vamos juntos entender um pouquinho mais o papel e assuntos relevantes para a indústria da nossa Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu sou Daiane Catuz e hoje vamos falar um tema extremamente importante, que é relações trabalhistas e sindicais. Tudo a ver com o sindicato. Estou aqui com os meus convidados de hoje, o Medeiros, nosso vice-presidente de Relações de Trabalho, e o Peter Horn, que é da Unilever. Então eu vou deixar para que eles se apresentem, contem para nós um pouquinho mais de tudo que eles vivenciam nesse mundo de relações de trabalho. Bom, eu sou o Petri, além de trabalhar na Unilever, eu sou diretor de recursos humanos lá, de uma área chamada People and Experience, então toco toda a experiência dos empregados da empresa. E sou também professor da Fundação Dom Cabral na disciplina de Relações Trabalhistas Sindicais. Bom, eu sou o Medeiros, vice-presidente de Relações do Trabalho do Cimex, diretor de recursos humanos da Tramontina, e estamos hoje aqui para trocar ideias, muito aprendizado com a Dai, com o Peter. Seria isso, Dai. Legal. Vamos já começar, né? A gente sabe que as relações de trabalho, elas vão mudando ao longo do tempo. Como é que vocês veem, assim, como mudou ao longo do tempo essa questão da relação de trabalho, das relações? A gente teve uma pandemia aí há não muito tempo atrás também, que deu uma mexida bastante nesse processo. Como é que a gente está hoje? Troca de governo, enfim. Qual é a visão de vocês do tema? Bom, começa comigo? Pode ser, Peter. Perfeito. Olha, Dai, vou te chamar de Dai o tempo Por favor. todo. Bom, eu acredito que as relações de trabalho, as relações trabalhistas, sindicais, elas se aperfeiçoaram ao longo dos anos, que é o aperfeiçoamento da relação capital-trabalho, e a relação sindical, ela acompanha isso, Então, a gente percebe tendências, que vêm com a quarta revolução industrial, depois de uma pandemia, etc., que começam a demandar das empresas novos modelos de trabalho, novas contratações de empregados, uso de tecnologia, automações, digitalizações, robotizações em parques industriais. Tudo isso coloca pressão nessa relação, porque a gente precisa evoluir e construir um futuro melhor dessa relação de trabalho. Então mudou muito, E a gente ainda tem algo que é muito novo para a gente ainda, que é a história do ESG, das empresas, e que a gente lida muito com essa questão social, governança corporativa, e tudo isso tem a ver com a relação de capital e trabalho, hoje em dia. Bom. Eu diria assim que até 2017 nós tínhamos uma relação trabalhista com um determinado enfoque. A partir de 2017, com a reforma trabalhista, nós tivemos uma nova realidade, que ela começou a ser implementada a partir de 2018, 2019, bem recente, e aí tivemos a pandemia. A pandemia, ela bagunçou toda essa história, Então, essa reforma, ela é muito recente, mesmo que seja lá em 2017, Então, é algo novo que chegou, valorizando mais o negociado sobre o legislado. É isso que a gente está tentando colocar em prática, nós do lado das empresas, junto com os sindicatos laborais, enfim. É um aprendizado, parafraseando isso que o Peter colocou aí, toda essa mudança e alteração que a gente teve na relação do capital e trabalho, aí, principalmente em termos de tecnologia, entrada de muita automação das empresas, o fator competitividade, que hoje as nossas empresas, elas não competem apenas a nível regional, falando aqui na nossa região do Rio Grande do Sul, do Brasil, não. Somos empresas que competimos a nível mundial. As grandes empresas trazem consigo as pequenas e médias. Hoje a nossa base aqui do Cimex, nas mais de 3.500 empresas, mais de 95% das nossas empresas são pequenas e médias empresas, que estão neste mundo globalizado, Então as relações de trabalho, elas têm que evoluir da mesma forma que as empresas estão evoluindo no seu cenário industrial. Se você me permite, acho que adicionar alguns pontos.
A reforma trabalhista ainda é pouco conhecida e também pouco explorada pelo capital ou pelas empresas, né? Eu vou dar um exemplo muito simples, né? A forma da quitação do contrato de trabalho, quando você desliga, é uma super oportunidade. Então, assim, as empresas precisam conhecer um pouco mais e explorar tudo que a reforma trabalhista coloca como potencial, né, para as empresas, né, dentro de um ambiente para melhorar a competitividade, né? A gente está competindo globalmente, né? A gente pensa nessa globalização hoje em dia. E eu falo, a relação capital e trabalho, à medida que ela sai do nosso âmbito nacional, ela começa também a levar uma exposição maior. Eu vou ter competição, vamos falar assim, os meus players globais, eles passam a querer olhar como é essa relação do capital e trabalho, né? O que eu ofereço, né? Como é que eu consigo equilibrar essa relação entre sindicato patronal, ou entre, vamos falar assim, empresa, o capital e o trabalho. Porque hoje em dia, marca empregadora, e é isso que as empresas mais, ou os consumidores, ou os clientes mais olham, né? Como é que isso pode impactar a sua empresa, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente precisa ficar muito atento nessa nova relação capital-trabalho. Aproveitando, né, Peter, a questão disso que tu trouxe, né, da marca empregadora. Eu acho que muitas empresas ainda, né, Medeiros, do nosso setor, as menores, não se deram conta disso, do impacto que isso causa na marca empregadora, de uma denúncia. A gente teve, né, o Cimex teve, o Cimex não, né, a empresa da base teve de trabalho infantil no início desse ano, se eu não me engano, ou no final do ano passado. Então, isso impacta muito na marca da empresa e do setor, inclusive, né? E aproveitando nessa linha, só para deixar até para o nosso ouvinte, nós negociamos com 3 bases, 3 sindicatos, né? Não é só um, mas claro que o Sindicato de Caxias é o que abrange o maior número de colaboradores. Hoje, o Cimex emprega na base 70 mil postos de trabalho e 50 mil, aproximadamente 50 mil são negociados na Convenção de Caxias dos Metalúrgicos, que é a que as pessoas acabam vendo, né, Medeiros, que é a que a gente negocia, né, mais. Mas a gente tem também base de Carlos Barbosa e também a região de Veranópolis, que é aí com outro sindicato. E nesse contexto todo que a gente está falando, como é que vocês veem a importância, né, e principalmente depois da reforma, tá fazendo a conta aqui, das 6 anos de reforma, ela é relativamente nova, se a gente comparar com a própria CLT, né, então ela ainda tá, realmente tem que ser mais conhecida e talvez até explorada. Qual é o papel dos sindicatos, né? Tanto dos trabalhadores quanto dos patronais nesse movimento todo de mercado diferente, as redes sociais que expõem mais também, a reforma que dá essa questão do negociado sobressai o legislado, enfim, né? Então, como é que vocês veem isso? Tá. Nesse nosso bate-bola, eu acho que a primeira questão, né, tanto o sindicato patronal, né, ele tem que estar muito conectado com as empresas. E isso ajuda patronal e trabalhadores a ditar tendências, né? Qual que é a tendência para o futuro do trabalho? Qual que é a tendência dessa relação, né, das empresas hoje em dia? Para isso, fortalecendo esse sindicato e pensando nesse contexto, as empresas precisam de sindicatos, tanto de trabalhadores, né? O trabalhador precisa do seu representante e as empresas, para onde? Para ir fazer influência no Congresso, né? Criar novas leis. Da mesma forma que a gente teve bastante sucesso com a reforma trabalhista, né? Óbvio, aos que não gostam, etc. Mas, sim, é um avanço bastante significativo que nós tivemos ao longo do tempo, né? Chegamos em 2017 até hoje, muitas empresas avançaram. Isso foi através das suas associações, dos sindicatos, fortalecendo para fazer realmente essa mudança. E eu acredito que as empresas, através dos seus patronais, deveriam influenciar muito mais. Entendeu? E aproveitar oportunidades. Exemplo, né? Discussão, por exemplo. Não deveriam ter uma discussão mais da história do trabalho aos domingos, né? As empresas deveriam bater o pé sobre a mudança da lei do PAT. E a gente não percebe isso acontecendo. Essa influência na construção de uma nova legislação. Então, acho que dentro desse contexto, vale para ambos essa sua pergunta. O papel dos sindicatos, eu acredito que ele é fundamental, né? A partir da reforma trabalhista, ele tornou-se fundamental. Falando do Cimex, a gente pode voltar um pouquinho no tempo. Há 4 anos atrás, a gente teve uma reformulação do Cimex,
fisicamente e de toda a sua estrutura, já buscando uma nova adequação a essa nova mudança que veio com a reforma trabalhista, né? Hoje o Cimex é um sindicato atuante, um sindicato muito presente na sua base, junto às suas empresas, que vem buscando trazer para si as empresas e fazendo o papel de protagonista no auxílio às necessidades delas, em todos os sentidos, na trabalhista, na ambiental, muito bem colocado antes pelo Peter, aí é o assunto ESG que está entrando muito forte agora no Brasil, né? O Cimex está aí como parceiro, auxiliando as empresas nesse sentido. Então eu acredito que, em termos de sindicato empresarial, o Cimex ele está se adequando a esta nova realidade. A gente acredita e espera que o sindicato laboral também esteja evoluindo e trabalhando nesse sentido, para que a gente tenha associações fortes dos dois lados. A gente tem que fazer uma negociação entre sindicatos, né, com o objetivo de chegar a resultados bons para a empresa e para o trabalhador, porque queremos ter empresas competitivas que possam sobreviver nesse mercado altamente competitivo e que a gente tenha a nossa equipe de trabalhadores alinhadas com esses objetivos também. No final do dia, eu vou tentar resumir, eu gostei muito da sua fala. No final do dia, isso é criar valor para a categoria, né, ou para o sindicato patronal. Essa relação ganha-ganha entre sindicato patronal e sindicato, né, do trabalhador, cria valor nessa relação. No final do dia, eu vou criar valor para quem? Para a categoria. Eu vou fortalecer as duas categorias. Então a negociação ela se torna muito mais poderosa a partir do momento que eu acredito nessa criação de valor, etc. Além disso, se torna um colchão para as empresas. Ter um sindicato patronal forte é um colchão para ter um problema na empresa. A empresa pode se recorrer a esse sindicato patronal. Da mesma forma que eu falo, né? Se a empresa não tem uma área de recursos humanos forte ou uma área de relações trabalhistas forte, que quer escutar os seus trabalhadores, etc., esse trabalhador vai reclamar onde? Ou ele vai reclamar no sindicato, ou ele vai reclamar no Ministério do Trabalho, ou ele vai reclamar no Ministério Público. Para que isso? Vou trazer um terceiro para discutir a nossa relação? Posso discutir entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Aí sim eu consigo uma relação ganha-ganha que todos, né, saiam felizes e não precisa chamar um terceiro para vir arbitrar alguma coisa que é do nosso métier. Como casamento, faz uma analogia, né? Quando envolve sogro, sogra, papagaio e periquito, a gente sabe que não vai dar certo, né? Ela tem que ser discutida nem entre quatro paredes, né? Mas bem bacana, eu acho que isso que o Medeiros traz, o Cimex realmente tem se reinventado e buscado, acho que... E aí tem um papel das empresas também, né, Peter? Tu como um diretor aí de uma empresa, de também estar próximo do sindicato patronal. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem também, Medeiros, quanto categoria, né? Porque de ter essa unicidade, de estar junto, de demandar, de estar ali nos instigando, inclusive. Eu acho que vocês estão aqui de parabéns, porque eu percebo vocês instigando isso, né? Alguém tem que caminhar em direção à empresa, né? Então que seja o sindicato, né? Que o sindicato faça isso. Eu olho muito pelo Brasil afora, né? Como professor, etc., eu percebo que muitos sindicatos patronais se afastaram das empresas. E vocês não, vocês estão cada vez mais próximos das empresas. Isso, para mim, é um diferencial de um sindicato patronal atuante, que quer se renovar, que quer essa conexão, que está conectado com tendências de futuro, porque o futuro está batendo na porta de todas as empresas. Quando a gente fala de automações, digitalizações, novos contratos, novos modelos de trabalho. Então, vocês estão aqui de parabéns. Eu acho que é continuar com essa pegada. De novo, fortalecer os dois. E não chamar terceiros para vir discutir a relação. A gente sabe que não dá certo, né? Mas eu falo, a gente comenta lá, né? Eu com o time lá da equipe interna do Cimex, eu digo, não, o que eu quero menos ver é vocês aqui dentro, né? A gente tem que estar lá no associado, porque aí a gente consegue levantar, identificar demandas. Inclusive, tinha associados que não sabia que podia participar, por exemplo, da assembleia.
E a Assembleia é aberta para todo mundo, né? Então, só para dar exemplos do quanto a gente precisa caminhar no sentido de ir ao encontro. E aproveitando, a gente está falando da negociação coletiva em si, elas envolvem, na verdade, interesses de várias empresas, quando falam em negociação coletiva, diferente de um acordo, né? Como é que vocês veem, assim, coordenado, né, o sindicato patronal, no caso CIMEX, a gente coordena todo esse processo, mas qual a importância da empresa participar desse processo também, né, desse engajamento todo, né, porque é um desafio que se tem, Medeiros, não sei se tu concorda, mas hoje a gente ainda tem um desafio grande aí nessa linha. É um grande desafio, né, todos os anos a gente tem a negociação coletiva de trabalho, né, entre os dois sindicatos, o laboral e o sindicato patronal. O sindicato patronal, ele representa a categoria, né? A empresa poderia fazer uma negociação direta com o sindicato, o acordo, né? Mas a empresa opta em ter um representante, que é o seu sindicato, que aí negocia em nome de todas elas. Todas elas, do ramo industrial, têm um objetivo em comum. Qual é o objetivo destas empresas? É a manutenção da sua competitividade, para que ela possa ter a sua capacidade de se manter viva, né? Um mercado, volto a falar, altamente competitivo. A nossa competição hoje é globalizada, é no mundo. As empresas têm que se manter competitivas. E para isso, esta associação em torno de uma entidade que as represente é muito mais lógico, né? Que vai conseguir fazer essa negociação em seu nome de uma maneira mais rápida do que uma negociação empresa a empresa com um sindicato. E o sindicato, como eu coloquei anteriormente, o CIMEX se reinventou. Ele se preparou para, neste momento, estar atuando de uma forma a auxiliar as suas empresas associadas. Como o nosso maior número de associados são pequenas e médias empresas, essa atuação do sindicato é fundamental, patronal, representando elas nesta convenção coletiva de trabalho que todos os anos a gente senta à mesa e faz com o sindicato laboral. Bom, eu vou realmente corroboro com tudo, mas o principal ponto, Daiane, as empresas têm que pensar, negociar sozinho com o sindicato fortalecido vai entrar perdendo. A partir do momento que eu tenho uma categoria patronal unida, alinhada, e que não cede pressão, porque a gente sabe que a pressão depois na porta da fábrica se torna grande, muitas empresas acabam cedendo, só leva a complicar, a colocar pressão, a fragilizar o sindicato patronal e principalmente as empresas. Porque assim, eu tenho certeza, se vocês fecharem um índice de reajuste salarial com benefício X, etc., qualquer empresa que decidir ir para uma negociação sozinha com acordo, não vai fechar um índice melhor. Ou seja, menor do que vocês fecharam. É daí para cima, né? É montar uma carteira de benefícios daí para cima. Então, por que não? Se a gente está falando de competitividade, todas as empresas têm que pensar, dentro deste patamar aqui, nós estamos competindo de igual para igual. Agora, se eu tenho mais produtividade por processos, né, produtivos, Lean Manufacturing, TPM, World Class Manufacturing, etc., a conversa é outra. Mas na hora que a gente entra para esse padrão de negociação sindical que eu estou discutindo, salário, cláusulas econômicas e cláusulas sociais, se eu for fazer isso sozinho, a gente entra perdendo. Então, por mais que a empresa possa se diferenciar muito, então, de novo, eu volto sempre para o sindicato patronal e falo assim, esse sindicato tem que ser o meu colchão, para garantir que o sindicato do trabalhador não vai bater na minha porta e pedir mais. Porque fechar aqui e depois ir lá pedir mais também é injusto. Então, a gente precisa garantir que todos estejam alinhados, óbvio. Eu entendo que a pressão é grande. Eu entendo que o sindicato vai na porta da fábrica, pressiona e as empresas cedem. Agora, para isso, existe um planejamento. Planos de produção, um planejamento tático operacional,
para os momentos decisivos que as empresas vão estar negociando e deixar para negociar aquilo que tem a ver com o métier daquela fábrica, daquela empresa, seja um turno, um programa de participação em resultados, um banco de horas, seja lá o que for, mas que tem a ver com ela. Não encara essa de querer negociar cláusulas econômicas, sociais sozinhos, porque a empresa entra enfraquecida. O elo da corrente, ele se rompe aí, né? E nos sindicatos de trabalhadores, eu tenho certeza que eles ficam unidos ali para conseguir o melhor para a base deles. É isso que faz a diferença. Por que as empresas não se unem para conseguir o melhor para as suas bases? Ou para o seu negócio, para o seu capital, para o seu acionista? É isso que a gente tem que pensar na hora de fortalecer um sindicato patronal. Acho que é uma bela reflexão e me fez lembrar, a gente tem um sindicato aqui do estado, que até o doutor Marco participa, Medeiros. Nosso jurídico. E ele conta que teve um ano que o sindicato não fechou a negociação coletiva e as empresas optaram pelo acordo. Não durou, na outra negociação estava todo mundo unido, bancando greve, enfim, né? Mantendo assim a porta fechada e tudo certo, porque o custo foi muito maior de negociar o individual do que a negociação coletiva, né? E agora uma pergunta para ti, Peter, assim, bem, né? Afinal, negociação coletiva, na tua visão, é estratégico para a empresa ou não? A negociação em si, ela é tática operacional, porque você vai negociar todo ano com o sindicato. E a negociação, ela vai girar em torno das cláusulas econômicas, quanto de aumento. Mas o resultado dessa negociação, ela se torna extremamente estratégico para a empresa. Por quê? Quando eu faço um planejamento estratégico, pensando em crescimento, em produtividade, etc., eu tenho que pensar em relações laborais e sindicais. Qual o melhor lugar para investir? Né? Como é que é o sindicato? Vou pensar, vou abrir uma fábrica nova. Por que as empresas não olham como estão as relações sindicais, né, do sindicato do trabalhador naquela região? Eu preciso fazer um investimento de longo prazo, minha empresa está exportando para o exterior. Eu não consigo, por exemplo, que uma linha de produção chegue aqui para me entregar essa produção. Por que não fazer um acordo com o sindicato, isso é tático, para trabalhar os domingos, para trabalhar turno de 12 horas. Então a gente tem que pensar como assim, se a gente olha um planejamento estratégico, ele dita o seu longo prazo. O planejamento tático operacional vai ser curto e médio. Se eu estou olhando expansão, eu tenho que olhar expansão pensando em todas as áreas da empresa. Na hora que eu olho todas as áreas, isso vai descer para a área de recursos humanos, relações do trabalho, capital humano, não sei como as empresas aqui da região chamam, mas que levam o quê? A medidas que vão corroborar com o crescimento daquele negócio. Né? No final do dia, o negócio tem que crescer. E ele vai crescer com as pessoas. Então, as empresas precisam prestar atenção nesse planejamento e dar voz também para o RH. Por outro lado, né, eu vou falar muito dos nossos amigos de RH, Medeiros. Muitas empresas não dão a voz que o RH precisa ter. Então, trazer o RH é estratégico para a empresa. Porque eu estou olhando o clima de trabalho, como eu disse antes. Se eu não monitoro o clima, se eu não dou voz para esse trabalhador, ele não pode falar com a área de RH, ele não pode falar com o chefe dele, ele não tem uma área de ouvidoria, ele vai falar com quem? Com o sindicato, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público, ou, pior dos mundos para as empresas hoje é falar coisas nas mídias, nas redes sociais, etc., que começa a afetar o quê? Marca empregadora. A imagem da empresa, né? Exato. E que esse eu acho que é um desafio, e aí tu não tem controle nenhum, né? Exato. Quando vai pra rede, a gente não sabe onde vai parar. Né? Medeiros, tu quer complementar? Enfim, como é que tu enxerga? Não, eu endosso, a minha opinião é a mesma do Peter aí, nesse sentido, né? Concordo plenamente, né? Fazem parte do nosso dia a dia a negociação. Uma negociação forte, ela se dá com a união das empresas em prol do seu sindicato, da mesma forma do lado do sindicato laboral representando os seus trabalhadores, né? Eu acho que temos que sempre buscar o equilíbrio, né? A relação tem que ser o ganha-ganha dos dois lados. Quando um lado sai com o sentido de derrota, a negociação não foi boa, né? E o importante é que os dois lados tenham um sentimento que a negociação foi bom para os dois, né?
Porque o que a gente quer é isso, um relacionamento saudável para que as empresas se mantenham competitivas e saudáveis. Porque senão ali na frente eu vou ter uma empresa adoecida, com problemas financeiros, que vai entrar em recuperação judicial e que vai ter perdas de postos de trabalho. Isso nós não queremos. Nós queremos criar postos de trabalho, gerar riqueza, que essa riqueza seja compartilhada entre todos. E para isso a gente precisa ter uma negociação equilibrada. Que na negociação não tenha vencidos ou vencedores, mas sim que ela seja igualitária. Perfeito. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, e queria ouvir a visão de vocês, quando a gente fala em negociação coletiva, e até por alguns comentários que chegam até o CIMEX, às vezes as pessoas... Não é uma negociação mercantil, na verdade. Perfeito. Ela é diferente. Queria, se vocês puderem, né, Medeiros e Peter, explorar um pouquinho a diferença disso, porque às vezes, e até na Medeiros, o nosso empresário chega lá achando, mas é fácil, e com a visão de uma negociação mercantil. E a gente sabe, quem tá em mesa de negociação, quem participa, sabe que não é nada disso, né? Então, queria ouvir um pouquinho desse tema aí de vocês. Eu acho que começa, que realmente não é uma negociação mercantil. Eu não vou lá, negocio uma vez só e não negocio e tudo mais. A primeira coisa, eu vou negociar todos os anos. Então começa, a partir do momento que eu negocio todos os anos, eu preciso ter uma relação ou uma negociação ganha-ganha que o Medeiros trouxe. Se eu saio de uma negociação com esse sentimento que ele traz de derrota, eu quero me vingar ou eu quero ganhar no próximo ano. Exatamente. E isso vai tornando um ciclo vicioso em vez de um ciclo virtuoso da relação capital e trabalho. Porque no final do dia a gente não quer, as empresas não querem gerar riqueza para os seus acionistas, atender às demandas dos seus colaboradores, da sociedade, etc. Então eu não posso chegar ali, né, numa relação ganha-perde, né? Ou achar que isso é uma relação mercantil, onde eu vou lá, pago, resolvo e nunca mais falo. Não. É construção de relação, é construção de confiança. Eu brinco, muitas pessoas de recursos humanos, profissionais de relações sindicais, esquecem disso e vão se relacionar com o sindicato de trabalhadores ou patronal só na hora da negociação. O erro começa aí. Eu preciso todo mês, né, tá falando com um e com o outro. Eu preciso levar as dificuldades da minha empresa para o meu patronal, para ele conseguir influenciar a criação de legislações novas, para as confederações, etc. São demandas que começam a fervilhar no dia a dia que a gente esquece de levar. É verdade. Às vezes a gente só recebe algumas demandas lá no CIMEX, né, Peter? Quando, a água já passou do nariz, né? Passou dos limites. Tô me afogando, vem, CIMEX nos ajuda, né? E aí, ou então na negociação, que devem bater na sua porta. Isso aí. Não pode ser assim. Não pode mesmo. Falando nisso e continuando nessa questão, né, porque como tu trouxe muito, né, Peter, a gente acredita também nessa relação, né, entre empresas, sindicatos, enfim, né, que fatores chaves de sucesso que a gente tem para trabalhar com essa relação, seja a empresa com o sindicato CIMEX, no caso, que é o patronal, mas a própria empresa com o sindicato laboral, porque tem muitos assuntos que são específicos da empresa, ela tem que tratar direto com o sindicato laboral, não é com o patronal. Como é que tu vê, assim, o que tu dá dicas, assim, de fatores que são chaves para isso? Eu acho que o primeiro passo, eu não posso ver o sindicato laboral como meu inimigo. Se, inclusive, eu estiver vendo como inimigo, né, a gente precisa manter os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda. Mas, de novo, vamos esquecer que não tem inimizades nesta relação. A construção da confiança, ela é chave. Ela é chave porque eu vou me relacionar todos os anos. Então, começa com esse primeiro passo. O outro passo que a gente precisa é estabelecer essa relação ganha-ganha. Porque, de novo, eu queria bater muito nesse ponto que o Medeiros traz. Se fica essa relação ganha-perde, um ano fica com outro ano fica com outro. A gente não evolui. A gente não evolui na própria relação de como construir junto. Se me permite, eu vou fazer um parêntese. Hoje, o Brasil, ele fala e é postulante a entrar para a OEA, certo? Se ele entra para a OCDE, Se ele entra para a OCDE, tem uma mudança radical
né? Um dos itens lá, só para exemplificar, a gente sai de uma unicidade sindical para uma pluralidade sindical, aonde quem escolhe o seu sindicato são os trabalhadores. Imagine isso aqui no Brasil. Particularmente, eu acho que a gente não está preparado para isso, tá, gente? Mas, de novo, os governos anteriores estavam falando muito disso. Eu acho que isso é um trâmite que vai passar no Congresso, demorar anos para acontecer. Mas se isso acontece, com as relações ruins, ganha-perde, o sindicato que mais conquista para o trabalhador, todo mundo vai querer correr para ele. E o sindicato patronal, como é que fica nessa história? Então, de novo, as empresas precisam construir confiança. E aí, talvez eu vou falar uma coisa talvez um pouco forte, né? Se você me permitir. Fica à vontade. Sindicato de trabalhador, né? O sindicato é bom para a empresa ruim. E talvez ruim para a empresa boa. A empresa que tem uma área de recursos humanos, de relações, com abertura, que os empregados possam construir, os problemas são tratados ali dentro, não precisa ir para terceiros, a judicialização é baixa, etc. Maravilha para o empresário e maravilha para o sindicato de trabalhadores, para o sindicato patronal. Agora, uma empresa que não respeita a lei, passa por cima de um monte de direitos, coisas básicas, né? De obedecer um acordo coletivo, uma convenção coletiva. O que acontece? O sindicato está ali para regular isso para essa empresa. Então, por isso que eu faço essa analogia. Ela é um pouco mais forte, mas é isso, né? Essa relação tem que ter equilíbrio, capital e trabalho. Para isso, existem 2 sindicatos nessa jogada. Para mim, a chave de sucesso de uma relação entre empresas e sindicato é o respeito. Tem que ter o respeito e não pode ser pautada pelo medo. Quando um dos dois lados ou os dois tem medo, essa relação não é saudável. Agora, se tem uma relação de respeito, sim, a gente vai para aquela negociação equilibrada, que é o que a gente precisa. E no mundo atual, me parece que a palavra equilíbrio é a palavra mais difícil de a gente encontrar. Mas é isso que temos que perseguir, né? Agora, para o próximo ano, temos uma nova negociação e eu acho que a palavra que a gente tem que perseguir é o equilíbrio. O equilíbrio e o respeito entre as duas entidades para que a gente possa construir juntos uma boa negociação. E união da base, então. Eu não sei como é que é a base de vocês. Não, garanta a sua base unida. Porque o sindicato de trabalhadores, né? Eles estão dos empregados, eles vão estar unidos. Isso. Sim. Eles são muito unidos, né, Peter? A gente já falou um pouquinho, mas só para trazer o tema de novo, a gente falou bastante nos impactos da competitividade, né? O Medeiros traz bastante, Peter também, né? Essa questão da competitividade das empresas. Pegando um pouquinho, né, do que vocês falaram, e a gestão de relações trabalhistas, ela é fundamental na competitividade, é isso? Super. Eu posso falar, Medeiros? Pode. Então vamos lá. Eu falei bastante do tema, agora eu deixo para ti. Eu acho que por que ela impacta? Porque ela é custo, custo e custo. A gente precisa olhar para isso com esta importância. Uma analogia simples, né? A cada R$1 que eu coloco em salário no Brasil, se eu considero, por exemplo, INSS, Fundo de Garantia, eu estou falando mais 37%. Por isso que eu estou falando custo. Mas também tem o investimento, tá? Eu gasto mais 37%. Agora, a cada R$1 que talvez eu destine para uns benefícios, é R$1 mesmo. E a depender da engenharia fiscal, tributária, etc., que a empresa tem, isso pode voltar como abastimento no seu imposto de renda da pessoa jurídica. Então, assim, tem isso. Eu acho que quando a gente fala, né, pensando nessa gestão, o ambiente de trabalho é fundamental, né? O ambiente do dia a dia, o ambiente de trabalho na fábrica, ter mecanismos de escuta, de engajamento, de marca empregadora, etc., são fundamentais também para essa construção desse futuro. Porque no final do dia, esse cara está lá para ajudar o trabalho dele, para levar riqueza para a casa dele e para ajudar, obviamente, o empresário a construir a sua riqueza, a construir, fazer com que sua empresa consiga progredir num ambiente tão competitivo que nós estamos. Né? Então, passa por aí. Falo de novo, marca empregadora, né?
O que eu penso muito é que essa gestão nossa, ela precisa ser aprimorada e pensar muito qual o futuro do trabalho que a gente vai querer construir. Eu acredito que esse futuro, ele passa por termos muito mais trabalho do que emprego. A gente percebe em alguns bolsões, né, falta de emprego, em outros no Brasil, escassez de mão de obra. Né? Como é que a gente pode trabalhar isso melhor dentro do Brasil, pensando nesse futuro do trabalho, pensando em contratos de trabalho mais flexíveis, com horas reduzidas, algumas empresas que migraram para o home office, depois, né, da pandemia, voltaram agora, o trabalho híbrido, tudo isso toca esse futuro que a gente tá trazendo. O futuro do trabalho, ele reflete muito a competitividade das empresas, né? Hoje a base de qualquer negócio é uma só, pessoas. A gente precisa ter pessoas em nossas organizações, pessoas preparadas, pessoas qualificadas. Nós falamos muito da indústria 4.0, da digitalização, muita coisa moderna, automação, robotização, mas a base de tudo isso são as pessoas. E essas pessoas vão passar por relações de trabalho que são capitaneadas por associações, né? Patronal, Cimex, laboral, Sindicato dos Trabalhadores. E tudo isso se tem que olhar lá para frente pensando numa coisa só: a competitividade, a produtividade. E volto a dizer, para que a gente tenha empresas saudáveis para continuar competindo. Eu não digo nem sobrevivendo, mas continuar competindo. O mundo cada vez mais competitivo, globalizado. Hoje nós não concorremos com empresas aqui da nossa região. Volto a dizer, são com grandes concorrentes mundiais, que muitas vezes estão disputando o mesmo mercado, mas estão em locais geográficos completamente diferentes, com culturas completamente diferentes, com legislações completamente diferentes. Então, nas nossas relações de trabalho, a gente tem que também contemplar todas essas características e não ir para uma negociação pensando só na nossa região, em resolver os nossos problemas paroquiais, mas sim pensar lá na frente, no futuro. Queremos ter uma região rica, pujante, com boa qualidade de vida, e para isso a gente precisa se manter vivos para conseguir competir. E o mercado é cada vez mais selvagem, né? Mais selvagem. Porque ele está mais globalizado. Eu acredito que a globalização, ela começa a querer canibalizar muito alguns setores. E como a gente protege? Vamos falar assim, os dois lados precisam perceber isso e discutir. Um ponto só também que eu vou adicionar dentro da fala do Medeiros, que a gente também tem um fator que começa a colocar pressão nas relações de trabalho, que é o fator de gerações. A gente tem diferentes gerações entrando no mercado de trabalho, entrando dentro das nossas empresas, fábricas, etc., com perspectivas do que é o trabalho completamente diferentes. Então a gente precisa ficar atento também a esta flexibilidade que as novas gerações estão trazendo para a relação de trabalho. Sem dúvida. E aproveitando, a gente já está indo para a reta final aqui. E acho que vem um pouco, né, a minha última pergunta para vocês, talvez tenha um pouco disso também, tá, Peter? Que é as sugestões que vocês deixam, né, para os nossos associados, enfim, para aprimorar esse tema dentro das empresas, dentro do próprio Cimex, enfim, né, já que tu é nosso convidado aí de honra para esse podcast, né, vem com um olhar de fora também, Medeiros, que a gente vem buscando isso também, né, um olhar externo que possa nos ajudar. Bom, daí eu acredito, né, pelo fato também de ser professor e executivo, né, de uma grande multinacional, eu acredito na expressão hoje no mercado que é a história do lifelong learning. Mas no final do dia é aprender constantemente. Eu tenho que ser esse ser humano que, independente da minha idade, independente da minha posição dentro da empresa, eu tenho que ter essa vontade de aprender. Eu tenho que vestir talvez aquela capa do aprendiz que um dia talvez eu fui há muitos anos atrás para continuar desenvolvendo.
né? Eu tenho que admitir que talvez a gente não sabe, né? Que o empresário, o cara de recursos humanos, de relações, não tem conhecimento. E eu preciso bater na porta do sindicato patronal e falar assim, me ajuda, me ensina. Fortalecer essa relação é super importante nessa construção. Acho, né, essa conexão sendo fortalecida, todos vão ganhar. Não pode deixar isso, né, porque assim, desavença vai acontecer, interesses que não são 100% alinhados, mas de novo, os interesses eles vão ser concordantes ou eles estão alinhados na hora que eu faço uma negociação. A gente compete lá fora, mas aqui dentro, na hora que eu estiver dentro de uma relação sindical, eu preciso estar 100% alinhado. Para isso, fortalecimento, desenvolvimento, saber qual que é a minha estratégia em termos de empresa e qual que é o meu plano tático operacional para construir acordos que são benéficos para a minha empresa. Aí sim, eu vou construir um acordo com a ajuda de um jurídico de vocês aqui do CEMEX ou não, mas também fortalecer a negociação que se iguala para todos. Aí eu acho que é uma fórmula de sucesso. A gente olhar para a gente ter esse olhar de aprendiz, de saber que a gente não tem todas as respostas, que a gente pode pedir ajuda, que não é demérito, ir lá no sindicato e falar, me ajuda numa negociação, me ajuda nessa dificuldade. Então, eu acredito muito nessa postura do empresário estar aprendendo também. Porque, de novo, o mundo está super acelerado e as relações estão acompanhando isso. Verdade. Pegando a deixa do Peter, que falou das gerações, né? A gente tem jovens trabalhadores de 18 anos, jovens empresários de 18 anos. Nós temos, assim, trabalhadores experientes com mais de 50, empresários experientes com mais de 50. E nessa relação toda, fazendo também uma deixa aqui com o Peter, somos todos aprendizes, né? E nesse sentido, o CEMEX se apresenta, né? Como uma alternativa, principalmente para os seus associados, as suas empresas, como este hub que está querendo, se oferecendo para ajudar as empresas, né? Então, você associado ou você que ainda não é associado do CEMEX, venha ao CEMEX, venha conhecer a nossa estrutura, o que o CEMEX pode te ajudar, desde a implementação de novas tecnologias em sua empresa. Mesmo que a sua empresa ainda seja uma empresa 1.0, o CEMEX tem soluções para você. E que a sua empresa seja 4.0, também temos soluções. E auxilio, e como auxiliá-los para que a gente consiga ter uma saúde interessante para as nossas empresas se manterem vivas nesse mercado altamente competitivo. Então o CEMEX está aí de portas abertas aos nossos associados, a novos associados, para que a gente tenha uma categoria forte e unida, né, que a gente falou muito nisso até agora, de união, né, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que é o quê? Perpetuar as nossas empresas. Perfeito. E aproveitando, a gente está chegando ao fim, mas não posso deixar de falar que a gente está com uma campanha no ar, a indústria está em tudo. Uhum. Valorizando a nossa indústria metalmecânica aqui da região, valorizando a indústria, na verdade, e também com projetos, inclusive, como o Escola do Amanhã, onde a gente traz alunos de 14 a 16 anos para dentro do Senai para aprender robótica, educação financeira, toda a parte de visita às empresas para conhecer um pouco mais do universo da indústria, fortalecendo tudo que a gente falou hoje, na verdade. Já pensando nas novas gerações. Já pensando, né? nas novas gerações. Bem, o Sala da Indústria, então, está chegando ao fim. Quero agradecer muito, foi um bate-papo muito bacana, com muito conteúdo rico aqui com o Peter, com o Medeiros. Agradeço demais a presença de vocês aqui. Inclusive, quero dizer que o Peter vai estar conosco em outros momentos também, falando um pouco mais, né, detalhando um pouco mais os temas. E lembrando que nós todos do CEMEX estamos aí, né, para ajudar as empresas. Acessem nosso site www.cemex.com.br e veja todos os benefícios. O Medeiros falou alguns, mas tem muita coisa lá e a nossa equipe está à disposição para ajudar nossas empresas a crescer,
porque na verdade a gente constrói amanhã junto com você é empresário, você é trabalhador. Eu sou Daiane Catusso, me despeço hoje do nosso Sala da Indústria e a gente se vê no próximo. Até mais.